estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. O tema, a gente está falando sobre exorcismo, sobre ação maligna, sobre a ação do demônio do ponto de vista da tentação e também do ponto de vista extraordinário, em alguns casos que chega até a possessão demoníaca, e aí entra a oração do exorcismo. O tema é muito extenso, a gente tem muita coisa a dizer, e o nosso diretor do programa está até nos dizendo aqui, gente, que a gente pode continuar esse tema na semana que vem, tá certo? A gente tem muita coisa para falar, a gente não vai encerrar a nossa discussão no programa de hoje, a gente continua no programa Eclésia da semana que vem, porque tem tanta coisa ainda que a gente preparou aqui na pauta que não foi possível a gente falar ainda no programa. Mas só para ressaltar, quero lembrar rapidamente, dá tempo de você ligar ainda nesse bloco para concorrer ao livro do Frei Elias Vela, que está aí, O Anticristo, Quem é e Como Age. Você ligando nesse telefone que está no seu vídeo ou mandando um e-mail também que está aí no seu vídeo, eclesia@rs21.com.br, você concorre ao livro daqui a pouquinho no final desse bloco. E lembrando que você pode adquirir também esse livro que está disponível no nosso Dica 21. Padre Guido, para que ficar bem claro então aqui, como por exemplo a Joana Soligo, do Paraná, cidade de Guaraniaçu, no Paraná, ela deixa então essa pergunta para a gente, para que o senhor deixe bem claro para a gente. Então quer dizer que já que só um sacerdote pode fazer a oração solene de exorcismo, in persona Christi e tudo mais, então quer dizer que nós leigos não podemos rezar contra os poderes infernais? Não, nós podemos e devemos rezar exatamente a oração libertadora, né, para evitar a ação do demônio. Quando se fala do exorcismo, é um ritual exclusivo do sacerdote. Por isso o sacerdote faz autorizado pelo bispo. Claro que tem também poder a nossa oração. Se eu rezo para evitar o mal, faço de tudo para não me colocar nas ocasiões. Inclusive, até voltando ao pequeno exorcismo do Papa Leão XIII, era uma oração que se fazia para a pessoa não ser atingida pela presença do demônio. E isso tem grande valor, porque se eu rezo para que isso aconteça, de estar livre do demônio, eu tenho que mostrar através do estilo da minha vida que não gosto dele. Por isso aí tem um compromisso de seriedade profissional, de seriedade cristã também. Todos nós podemos fazer a oração libertadora. Então essa oração de libertação, muitas vezes a gente usa associada aos sacramentais, Sim. A água benta, ao escapulário, isso aí também é de grande valia, né, Padre Guido? Certo. Ed é importante para nós usar exatamente os sacramentais. Por exemplo, olha, até nos nossos programas falamos da medalha milagrosa, falamos do escapulário, falamos da bênção da cruz de São Bento, falamos também de outros, da primeira sexta-feira do mês, dos cinco primeiros sábados do mês, com a promessa de Nossa Senhora, etc. Então, gente, tudo isso serve para a nossa vida. Como é belo ver as pessoas que carregam uma bela medalha de Nossa Senhora. O senhor citou aí a medalha de São Bento, Padre Guido. Sim. Queria mostrar aos nossos telespectadores a medalha de São Bento, porque na medalha de São Bento vem impressa, tá ali, ó. Na medalha de São Bento vem impressa as iniciais em latim de uma oração de libertação. Você pode ver no canto direito do seu vídeo aquela letra CS, SML, justamente são as iniciais da oração, chamada oração de São Bento, né? Cruz Sacra, Sic Mic Lux, Non Draco, Sic Mic Dux, etc. Depois continua Vade Retro Sataná, ali em cima, tudo mais. É uma oração em latim, as iniciais de uma oração em latim, que também tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. É um sacramental, é uma oração, uma devoção do querido São Bento, mas que tem grande eficácia também desse ponto de vista. E esse tipo de oração, por exemplo, de São Bento, todo leigo pode fazer, né, Padre Guido? Todos nós podemos fazer. Por exemplo, eu vejo um costume prático do nosso povo. Por exemplo, na hora de comprar um carro, procuram pelo padre para que o padre possa dar uma bênção. Também isso é muito importante, minha gente, para fazer com que as coisas, também as mais costumeiras do nosso dia a dia, recebam a bênção de Deus. Por isso, quando se fala de objetos religiosos que nós podemos carregar, é mais uma força que nós vivemos e temos contra a cilada do demônio. Até mais ainda, alguém poderia perguntar, padre, por exemplo, quando nós éramos bem pequeninos,
recebemos o santo batismo. Certo. O batismo poderia também ser uma grande ajuda para vencer o demônio, claro, porque através do batismo aconteceu o seguinte, que os nossos pais, os nossos padrinhos, interpretando a nossa vontade, assumiram o compromisso de acreditar em Deus e de rejeitar as ocasiões do mal. E a um certo ponto ainda, durante o batismo, o padre entregou para o padrinho ou a madrinha uma vela acesa, dizendo esta frase: pais e padrinhos, esta luz vos é entregue para que a alimenteis. Por isso esforçai-vos para que esta criança camine na luz iluminada por Cristo. A partir daquele momento, nós sabemos que recebemos a carga afetiva de Deus e, através do batismo, recebemos o acompanhamento de Deus, os demais sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, que são grande força espiritual para vencer as ciladas do demônio. E nesse sentido, Nelson Marmentini, que é de Barão de Cotegipe, do lado do Rio Grande do Sul, ele pergunta, bom, se todo batizado é filho de Deus, no caso de uma possessão maligna, esse batismo é anulado? Não, de jeito nenhum. Aliás, volto a repetir que o poder do demônio é limitado. O batismo se recebe só uma vez na vida. Não quero sair do nosso assunto, mas, gente, lamentamos o que está acontecendo, de quantas pessoas que deixam a Igreja Católica, vão para outras igrejas e logo são batizadas de novo. Não, senhores, não se pode receber o batismo, porque marca para sempre a presença de Deus. E cada um de nós é batizado só uma vez. Nos 7 sacramentos, 3 se pode receber só uma vez: o batismo, a crisma e a ordenação sacerdotal. O nosso telespectador Afonso, ele é de Monteiro, na Paraíba, ele quer saber sobre a formação no seminário para esses sacerdotes, se existe uma formação específica, tudo mais. Eu lembro também, para o senhor comentar, Padre Guido, antes do Concílio Vaticano II, parece que tinha uma indicação direta em relação a esse ministério também, Sim, né? exato. Né? Aliás, uma das primeiras ordens chamadas menores que o seminarista recebia antes do Vaticano II era a ordem do exorcistado, isto é, o poder de expulsar o demônio. É um poder que era dado já ao clérigo na fase final da sua preparação para o sacerdócio. Esta ordem menor hoje não existe mais. Agora, todos os sacerdotes, em força da ordenação sacerdotal, têm este poder. Mas para poder atuar, precisam da licença dada única e exclusivamente pelo bispo. Nesse caso, como o senhor disse, sim, que todo sacerdote está apto, o ministério sacerdotal diretamente está ligado ao ministério de Cristo, que também veio ao mundo para destruir as obras do demônio. Sim. Aliás, vamos pegar agora o Evangelho, fundamento bíblico desta sua afirmação, né, Eric? Jesus falou também: expulsai os demônios. Certo. E deu este poder aos seus apóstolos. E os apóstolos obedeceram. Né? E quantos demônios que foram embora graças à ação da presença dos apóstolos que agiam em nome de Deus. Interessante. Bom, Padre Guido, como a gente anunciou aqui há pouco, nós não vamos encerrar o assunto no programa de hoje. Na semana que vem a gente já fica combinado aqui, então, que a gente volta nesse assunto de exorcismo, de ação maligna, tudo mais. A gente reforça alguns pontos que nós tratamos aqui no dia de hoje e a gente lembra de outros pormenores. Por exemplo, a gente vai comentar semana que vem, que não vai dar tempo de comentar agora, sobre a Associação Internacional dos Exorcistas e que o Papa Francisco fez em relação a esse importante órgão. Isso fica para a semana que vem, assunto da semana que vem. Porque, Padre Guido, muitas pessoas estão perguntando para a gente aqui, mas vou resumir aqui em pouquíssimas palavras, talvez a última questão do dia de hoje. Sim. É possível distinguir de maneira objetiva e clara, com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa eficácia logo de cara, que se trata de um fenômeno específico de ação demoníaca e não se trata de um fenômeno paranormal, por exemplo? Às vezes não é fácil.
a presença, inclusive, volto a repetir, de um médico, de um psicólogo, um psiquiatra, é também indispensável. Mas, às vezes, dá de notar que é mesmo o demônio que intervém. O demônio usa uma dinâmica, digamos assim, que incomoda a pessoa. Às vezes, até, dizia esta tarde, até o padre que vai para fazer o exorcismo, de repente o motor do carro não funciona mais, na medida como se aproxima daquela igreja. De repente o demônio custa sair, promete de sair, mas não sai. E às vezes o padre deve insistir, voltar 1, 2, 3, mais vezes ainda, até conseguir a plena vitória sobre o demônio. O demônio, gente, é o trabalho que ele faz. Agora, Eric, está passando na minha cabeça exatamente uma frase de Lúcia, de Fátima. Certo. Né, que quando Nossa Senhora, na última aparição, na penúltima aparição, mostrou o inferno para aquelas 3 crianças, e ficaram tão assim emocionadas e também até com medo, e que naquela noite Lúcia, que estava com 10 aninhos, não conseguia dormir. E a mamãe disse para ela: "O que está acontecendo?" Ela respondeu: "Mamãe, Nossa Senhora nos mostrou o inferno, veja só, e as almas que caem no inferno são parecidas com as folhas que caem das árvores quando chega o período de outono ou inverno." Pois é triste essa notícia. Né? Exato, é muito triste. O demônio trabalha. O que ele quer é exatamente a conquista da alma da pessoa. Muito bem, a gente não tem mais tempo para conversar sobre isso hoje, a gente continua na semana que vem, como a gente acabou de dizer. Estou colocando aqui as últimas participações aqui na nossa urna, que na sequência a gente vai fazer o sorteio. Muita gente querendo saber sobre possessão oblativa. Semana que vem a gente fala mais sobre possessão oblativa e que condições ela pode acontecer e tudo mais. Padre Guido, antes de eu fazer o sorteio, lembra rapidinho que o senhor vai fazer uma peregrinação ainda esse ano para a Terra Santa. Exato, se trata do mês de outubro, dia 17 de outubro, iremos primeiro para Roma, para assistir à beatificação do grande Papa Paulo VI, vai acontecer no dia 19 de outubro. Em seguida, vamos para a Terra Santa, pisando na mesma terra de Jesus, e iremos ver também o lugar onde Jesus sofreu as tentações do demônio. Olha só que interessante. Sim, e saiu naturalmente vitorioso. Podem telefonar, está aparecendo agora na vossa telinha, né? O número de telefone. E vamos juntos, serão 10 dias extraordinários, belos, juntos, com tanta explicação, pisando na terra de Jesus. Muito bem. Então, fica combinado, na semana que vem a gente continua essa conversa. O Padre Guido volta aqui para falar com a gente também sobre esse assunto semana que vem. Vou fazer agora o sorteio conforme a gente combinou. Todo mundo que fez sua participação, seja por telefone ou e-mail, está aqui nessa urna. Nós vamos... justamente sortear, foi o Emílio Carlos de Paiva. Ele é de Minas Gerais, da cidade de Francisco Badaró, acho que é isso. Então está aqui o Emílio Carlos, vai receber na sua casa o livro aí, O Anticristo, Quem é e Como Age, do Frei Elias Vela. A gente falou do Frei Elias Vela, a gente falou do Conrado Balducci, e tem um grande estudioso desse assunto também, que é um exorcista famoso, talvez um dos mais experientes no mundo, ele chama Gabriel Amort. Gabriel Amor TH no final. Ele é o exorcista oficial lá do Vaticano, ele trabalha em Roma. Numa entrevista, a repórter super interessada no assunto pergunta para ele assim: "Mas padre, o senhor não tem medo da ação do demônio? O senhor que lida direto com essas coisas durante tantos anos, há mais de 40 anos o senhor lida com isso, o senhor não tem medo do demônio?" Sabe o que ele respondeu? "É o demônio que deve ter medo de mim. Né? Afinal de contas, eu sou sacerdote do nosso Senhor Jesus Cristo, sou consagrado à Virgem Maria e não tenho um pingo de medo nesse sentido." Então, realmente, não é assunto para ter medo. E para, inclusive, a gente encerrar de maneira, como a gente tem o costume aqui no programa, sempre encerrar disso de maneira chave de ouro, com a bênção do sacerdote. O Padre Guido vai dar a bênção para a gente. O meu grande abraço fraterno para o Duarte de Passos, meu afilhado, e para a Frana Viviane e Dona Maria Inês de Bauru. Prezados amigos, vamos continuar este assunto muito interessante. Vamos nós também ter a alegria de dizer esta frase: é o demônio que deve estar com medo de nós. Quando estamos bem com Deus, a paz domina o nosso coração. A bênção de Deus Todo-Poderoso,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Guido. Semana que vem então, a gente continua essa conversa. Lembrando que todos os nossos programas ficam disponíveis no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br. Você pode clicar lá no programa Eclésia. O programa de hoje estará disponível lá em breve e todos os outros que a gente faz aqui durante as semanas, tá certo? Foi muito bom participar com vocês, conversar com vocês no programa de hoje. Foi muito bom as participações, que hoje foram muitas. Na semana que vem a gente continua então essa conversa. Valeu, boa semana e até lá. Tchau, tchau.